Nas sombras tecidas pela rigidez vitoriana, segredos e pecados eram punidos com uma severidade que ecoa até hoje. Em um mundo onde a honra era mais valiosa que a vida, certas histórias permanecem escondidas, esperando serem descobertas. Prepare-se para desvendar os véus de uma era onde a traição feminina não era apenas um escândalo, mas um crime contra o próprio tecido social. Olá, viajantes da história! Hoje embarcaremos para a era vitoriana e conheceremos as punições destinadas às mulheres adúlteras naquela época. Será que a justiça era realmente justa? Antes de descobrirmos juntos, já deixe seu super like. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Na era vitoriana, a fidelidade era uma obrigação sagrada, especialmente para as mulheres. Um deslize era suficiente para desencadear um arsenal de castigos, tanto social quanto legalmente sancionados. A humilhação pública, incluindo o escárnio e o ostracismo, era apenas o começo. As mulheres eram frequentemente submetidas a tratamentos cruéis por parte de seus próprios familiares e comunidades. Em casos extremos, a honra de um homem poderia ser considerada tão maculada pela infidelidade percebida que alguns maridos se sentiam justificados, embora tragicamente, em restaurar sua honra através da violência fatal contra a esposa. Estes atos, chocantes à sensibilidade moderna, refletiam as profundas disparidades de gênero e o valor desproporcional colocado na honra masculina. Para as mulheres marcadas pela infâmia, os lares corretivos surgiam como uma sombria solução. Nestes locais, supostamente dedicados à reforma e à cura do comportamento imoral, a realidade era bem diferente. Sob a tutela de matronas rigorosas, estas mulheres eram submetidas a um regime de trabalho árduo e disciplina severa, muitas vezes sob condições desumanas. Um exemplo notório foi o caso de Mary Allen, em 1872, que após ser acusada injustamente por seu esposo, passou 3 anos em um lar corretivo, emergindo com a saúde frágil e sem qualquer apoio social ou familiar. A lei e a ordem moral. A lei vitoriana refletia as rígidas expectativas sociais da época. Leis específicas eram empregadas para garantir que as consequências para as infidelidades femininas fossem exemplares. O divórcio, raramente concedido, carregava consigo uma mancha permanente, não apenas para a mulher, mas para toda a sua família. A custódia dos filhos quase sempre era perdida, deixando as mães separadas de seus filhos indefinidamente. Um relato impactante dessa época foi o de Elizabeth Clark, que em 1859 foi privada não só de seu casamento, mas também de seus 2 filhos, após uma acusação infundada de infidelidade por parte de seu marido. A rede de fofocas e o isolamento. Na sociedade vitoriana, a comunidade tinha uma rede de fofocas muito ativa, e para as mulheres acusadas de traição, isso significava uma vigilância constante. As fofocas não apenas manchavam a reputação de uma mulher, mas também fechavam todas as portas sociais e econômicas. Ser alvo desses rumores era muitas vezes um castigo pior que qualquer sanção formal. Um exemplo marcante foi o de Anne Boleyn, embora anterior à era vitoriana, cujo destino foi em grande parte selado por rumores e intrigas que circularam na corte de Henrique VIII. Em 1842, a história de Charlotte Perkins é um exemplo pungente. Acusada falsamente de infidelidade por uma vizinha ciumenta, Charlotte viu sua vida desmoronar enquanto a fofoca se espalhava como fogo, fechando-lhe as portas da sociedade e empurrando-a para a pobreza. Ainda tinha o isolamento que era, talvez, o castigo mais cruel e duradouro. Separadas de seus círculos sociais e muitas vezes rejeitadas por suas famílias, muitas mulheres enfrentavam uma vida de solidão e miséria.
Sem apoio econômico ou social, o futuro para uma mulher marcada pela traição era frequentemente sombrio e incerto. A história de Elizabeth Siddal no século XIX, embora mais conhecida por suas contribuições à arte, também destaca as consequências do isolamento social após rumores de um affair não comprovado. Sua saúde deteriorou-se e sua posição na sociedade artística, uma vez elevada, desvaneceu-se rapidamente, deixando-a em um estado de desolação e desespero. O estigma e a letra escarlate. As mulheres acusadas de traição muitas vezes eram marcadas de forma indelével pela sociedade. Embora a marca não fosse física, o estigma social era uma espécie de letra escarlate invisível, carregada pela acusada onde quer que fosse. A sociedade impunha essas marcas através de fofocas, olhares de reprovação e ostracismo. Margaret Thompson, em 1851, foi uma mulher que sofreu intensamente com isso. Após ser injustamente acusada pelo marido de infidelidade, Margaret foi afastada de seu círculo social, enfrentando o desprezo de amigos e familiares. Mesmo depois de provada sua inocência, a suspeita nunca a deixou completamente. Ela se tornou uma figura de murmúrios e apontamentos, vivendo isolada em um pequeno vilarejo, onde poucos se atreviam a interagir com ela. As cicatrizes emocionais e sociais nunca desapareceram, transformando sua vida em uma prisão invisível. Imagine Margaret andando pelas ruas estreitas de sua cidade, sentindo os olhares ardentes de julgamento a cada passo. As portas que antes estavam abertas se fechavam. As conversas cessavam abruptamente quando ela se aproximava, e os sussurros carregados de veneno a seguiam como uma sombra constante. Esse isolamento forçado e a perda de dignidade eram punições tão cruéis quanto qualquer sentença física. Apesar das severas adversidades, algumas mulheres vitorianas conseguiram transformar suas vidas, mostrando uma notável resiliência. Estas histórias de redenção são um testemunho da força e determinação diante da injustiça. Eleanor Fortescue é um exemplo brilhante dessa resiliência. Expulsa de sua casa em 1865 devido a acusações infundadas de infidelidade, Eleanor mudou-se para Londres, onde começou uma nova vida. Com uma coragem notável, ela desafiou as normas sociais, tornando-se escritora e ativista pelos direitos das mulheres. Em Londres, Eleanor encontrou uma nova comunidade de pensadores progressistas que a acolheu. Ela começou a escrever sob um pseudônimo, compartilhando histórias e ensaios que abordavam questões de justiça social e igualdade de gênero. Suas palavras ressoaram com muitas outras mulheres que viviam sob o jugo das expectativas vitorianas. Sua casa modesta, em um bairro operário, tornou-se um centro de encontro para debates fervorosos sobre reforma social e direitos das mulheres. Um de seus escritos mais poderosos descrevia a dor e a luta das mulheres que, como ela, foram injustamente acusadas. Ela relatava suas experiências com uma clareza e um fervor que despertavam a imaginação dos leitores. Eles podiam visualizar a jovem Eleanor, de pé em um palco improvisado, suas palavras inflamando a audiência, pintando vívidas imagens de sua jornada, da desonra à reinvenção. Essa transformação de uma vida marcada pela desgraça para uma trajetória de ativismo e empoderamento inspirou muitas outras mulheres a lutarem por seus direitos e a desafiarem as normas opressivas de sua época. Eleanor tornou-se um símbolo de esperança e resistência, provando que mesmo nas situações mais desesperadoras, a coragem e a determinação podiam pavimentar o caminho para uma nova vida. Agora chegamos ao fim de nossa viagem às sombras da era vitoriana. Mas diga-me, você teria a coragem de enfrentar tais julgamentos em nome do amor? Sua perspectiva é valiosa para nós. Então deixe seu comentário e participe da conversa. Não esqueçam de deixar o seu like no canal, essa ação ajuda muito. E se esse vídeo foi relevante para você, compartilhe. Até a próxima e nos vemos em breve. Fiquem em paz. Fiquem com Deus. No século XIX, a relação sexual era muito arriscada e perigosa,
Isso porque as doenças venéreas estavam por todos os lados e não existiam muitos meios de proteção como existem hoje. Apesar de terem a concepção de relações íntimas com uma única finalidade, que é a procriação, os vitorianos não adotaram muito essa ideia. Já a mulher da era vitoriana era definida como fria, extremamente puritana e sem total autonomia sobre sua vida amorosa. Mas estamos muito enganados em pensar assim, e hoje você vai saber o porquê. Sejam bem-vindos ao canal Segredos da Humanidade. Hoje vou te mostrar 5 provas que as mulheres eram devassas na era vitoriana. Mas antes, queria pedir o seu apoio ao nosso canal, se inscrevendo e deixando o seu like para nos ajudar e nos motivar a trazer mais vídeos incríveis como esse. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Talvez o argumento mais forte contra todos os vitorianos serem puritanos é que a mulher que deu nome à época estava longe de ser puritana. Na verdade, a Rainha Vitória era o contrário das crenças populares, uma senhora apaixonada. Vitória casou-se com seu primo alemão Príncipe Albert, quando ela tinha apenas 20 anos de idade. Quase certamente ela era virgem no dia do casamento. Mas como seus próprios escritos revelam, a rainha recuperou o tempo perdido. Em cartas para amigos próximos e parentes, ela entrou em detalhes sobre sua vida de casada, escrevendo sobre sua noite de núpcias. Vitória disse a seu amigo, o ex-primeiro-ministro Lord Melbourne: "Foi uma experiência gratificante e desconcertante. Eu nunca passei uma noite assim. Seu amor e afeto excessivos me deram sentimentos de amor celestial e felicidade." Tais intimidades explicitamente reveladas eram consideradas um escândalo para a época, e explica muito bem o porquê a rainha acabou tendo 9 filhos. Na Grã-Bretanha, pelo menos, os casais deveriam seguir o exemplo de sua rainha e ver as relações conjugais no quarto não apenas como uma tarefa, mas como uma fonte de prazer. Para isso, não cabia o papel exclusivamente ao homem ser o condutor durante o sexo. A mulher tinha um papel fundamental na intimidade dentro da instituição do casamento. Literaturas da época deixavam claro que não deveria haver reservas privadas na noite de núpcias, e cada um deve permitir que sua alma seja tão aberta quanto seus braços. Notavelmente, o ônus não era apenas sobre as mulheres se colocarem à disposição de seus maridos. Os homens também eram regularmente aconselhados de seus deveres para com suas esposas. Havia uma razão pela qual os casais deveriam estar entusiasmados na cama, como incentivava o best-seller Um Guia Infalível para Pessoas Casadas e Solteiras. O guia também alertava sobre relações conjugais preguiçosas e não entusiasmadas. Provavelmente produziria crianças fracas e doentes. Durante toda a era vitoriana, as mulheres, ou pelo menos as mulheres da classe média e alta, deveriam agir e se comportar como damas. Isso significava que, mesmo que elas usufruíssem de uma vida saudável e aventureira no quarto com seus maridos, elas eram fortemente desencorajadas de falar sobre sua intimidade em uma sociedade cheia de pudores. Mesmo entre amigos próximos, o tema conhecimento carnal era estritamente tabu. Desnecessário dizer então que qualquer mulher que fosse pega lendo ou vendo coisas eróticas seria alvo de fofocas escandalosas, bem como socialmente evitada. Mas havia maneiras de contornar isso. A partir de meados do século XIX, um certo tipo de livro começou a aparecer nas estantes de senhoras alfabetizadas de classe alta, com títulos como Conselhos para Esposa Solteira e Mãe, ou O Casamento Divino. Estes nem sempre foram tão puros e inocentes quanto os títulos sugeridos. Alguns continham guias gráficos de como fazer, juntamente com dicas sobre dar e receber prazer.
Alguns até continham ilustrações sugestivas, e isso permitiu que as mulheres usufruíssem da excitação sem o risco de serem envergonhadas pela sociedade. Muitas dessas publicações venderam muito bem, especialmente em Londres. Enquanto as senhoras eram ativamente desencorajadas a falar sobre as relações íntimas, ainda existia uma enorme pressão social sobre elas para parecerem atraentes para os homens, especialmente se elas estavam procurando um marido ou possuíam alguns anos de casamento. E assim como hoje, não faltaram dicas e dicas de como atrair e apelar para os solteiros. A maquiagem era essencial, assim como o perfume e rotineiramente apimentar no uso de suas roupas, com espartilhos e até sutiãs push-up eram essenciais para as moças. Os primeiros sutiãs de flexão se tornaram comuns na década de 1860. Então, os cavalheiros que tinham uma parceira com seios fartos e levantados eram sinal de saúde e desejo na época. Na década de 1880, os saltos entraram na moda, permitindo que as mulheres fizessem suas pernas parecerem mais longas e esbeltas. Vestidos mais ousados, com decotes mais profundos, se tornaram comuns nos bailes da sociedade, e o tempo todo as mulheres deveriam fazer um esforço para remover todos os pelos do corpo e assim se assemelharem às estátuas de mármore liso da antiguidade. Tudo para ver o prazer dos homens, é claro. A lenda urbana de que os médicos vitorianos inventaram brinquedinhos femininos enquanto estavam cansados de tratar manualmente as mulheres por histeria é exatamente isso, uma lenda. Na verdade, as mulheres da era vitoriana realmente se beneficiaram com uma onda de brinquedos pessoais inventados no mercado. Muitos deles originalmente destinados ao uso dos homens, a exemplo das ferramentas de massagem. A historiadora Kate Lister, especializada em práticas sexuais históricas, revelou que não demorou muito para que esses inocentes auxílios médicos fossem transformados em brinquedos bastante cobiçados. Acredito que muitos de vocês já ouviram a seguinte frase: "Até que a morte nos separe". Antes do surgimento do divórcio em 1977, a única forma de separar era quase sempre com a morte. Em raríssimos casos, os tribunais e a igreja permitiam a separação das mulheres. Então, na era vitoriana, as mulheres levaram muito a sério a frase "até que a morte nos separe" e deram aquele jeitinho para adiantar esse processo. E hoje vou te mostrar como as mulheres utilizavam de métodos nada convencionais para se livrar dos seus maridos para sempre. Antes, não esqueça de deixar o seu like no vídeo para ajudar o canal. E agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Não muito diferente dos tempos atuais, a violência doméstica contra as mulheres era uma crescente naquela época, principalmente em um período em que as mulheres não tinham voz ativa. As mulheres eram basicamente educadas à submissão e cumpriam uma série de regras para manter a aparência perfeita e o código moral exigidos pela sociedade. Mesmo fragilizada, aparentavam ser uma família feliz. Na era vitoriana, as mulheres quase sempre eram tomadas como elegantes, atenciosas, afetuosas e sensíveis. Por mais que isso fosse comum, de um jeito ou de outro, existiam moças que fugiam a esse estereótipo. Algumas até cometeram impiedosos assassinatos. Adelaide Blanche foi uma dessas mulheres. Em 1886, na cidade de Londres, na Inglaterra, ocorreu o que ficou conhecido como Mistério de Pilinco, em referência ao distrito onde morava Adelaide e o seu esposo na cidade britânica. O caso dizia respeito à acusação de envenenamento de Barley por sua própria esposa. Mas o que levaria a mulher a cometer tal crime?
Segundo sua versão, ela era incentivada pelo esposo a ter uma relação extraconjugal com seu tutor e conselheiro espiritual, o reverendo George Dyson. E o triângulo amoroso terminaria com a vida do britânico, que era dono de uma rica mercearia da região. Era 31 de dezembro de 1885, véspera de Ano Novo, quando Barley foi encontrado morto em sua cama. De acordo com a autópsia realizada no corpo, ele morreu devido à enorme presença de clorofórmio líquido em seu estômago. Pouco tempo antes, Adelaide teria pedido ao seu amante um pouco da substância, alegando que o médico de seu marido, Alfred Leach, tinha prescrito o medicamento. Tanto Adelaide quanto Dyson foram presos acusados de envenenamento. No entanto, as acusações não duraram muito tempo, visto que havia um mistério envolvendo o fato de o produto estar no estômago do falecido sem ter queimado a sua garganta ou traqueia. Por consequência dessa incompreensão, os dois acabaram sendo absolvidos do crime. Outro caso envolvendo mulheres e envenenamento foi o de Madeleine Smith, uma socialite que vivia em Glasgow, na Escócia, durante o século XIX. Aos seus poucos 21 anos, a moça estava envolvida em um caso com um funcionário, mas seus pais lhe conseguiram um casamento com um amigo de seu pai, um homem rico. Assim que ficou sabendo da possibilidade de matrimônio, Madeleine decidiu terminar com o seu funcionário, Landlear, mas ele não aceitou a ideia pacificamente. O empregado começou a ameaçá-la com as cartas, alegando que as mostraria ao seu noivo. Foi assim que a socialite decidiu se livrar-se dele. Ela preparou uma xícara de chocolate quente para seu amante, que estava cheia de arsênico. Ela foi acusada pelo crime, mas logo foi absolvida por falta de provas que a incriminasse. Mary Ann, uma britânica que foi enforcada pela acusação de assassinato do seu enteado Charles. Mas o fato é que, na verdade, ela pode ter sido culpada por mais 21 homicídios cometidos durante seus 41 anos de vida, seus 3 maridos, vários de seus filhos e até mesmo a sua mãe. O primeiro caso de envenenamento aconteceu com seu primeiro marido, William Mowbray. Aos seus poucos 20 anos, eles tiveram 4 filhos, mas o casamento terminou com a morte de seu esposo, que faleceu de maneira repentina por um distúrbio intestinal. 2 de seus filhos morreram da mesma causa na época. Depois disso, ela se casou novamente, dessa vez com George, paciente no hospital em que ela trabalhava como enfermeira. O relacionamento durou pouco. Ele morreu por uma doença caracterizada principalmente por problemas intestinais. Então veio James Robson, com quem ela se uniu em 1867. Nada inesperado. Ele também viria a óbito por um diagnóstico idêntico aos ex-maridos de Mary Ann, assim como seus 2 filhos. Nesse caso, o mesmo aconteceu com mais 3 filhos do casal. Ela também visitou sua mãe uma semana antes do acontecimento chegar ao seu ápice. E ela morreu, adivinhe, de problemas intestinais. O veneno utilizado pela assassina foi o arsênico, responsável por dores gástricas e, por fim, levava à morte. Florence Maybrack casou-se com o rico corretor James Maybrack em 1881. O relacionamento dos dois parecia feliz. No entanto, James tinha muitas amantes e Florence não ficava para trás nesse quesito, tendo sido acusada de ter tido um caso com seu cunhado, um dos irmãos de seu marido. Ainda assim, um dos envolvimentos extraconjugais mais conhecidos da moça foi com o empresário Alfred Brierley. Quando James descobriu, pediu o divórcio, mas Florence não aceitou o término com muita facilidade. Envenenou seu marido com arsênico dia após o pedido de separação. Ela foi acusada pelo envenenamento e foi sentenciada à morte.
No entanto, foi libertada 15 anos depois de ter sido presa. Calma aí, gente! Vamos respirar porque as mulheres da era vitoriana não levavam desaforo para casa. Ou melhor, não deixavam desaforo em casa por muito tempo, se é que vocês me entendem. Então, não saia desse vídeo sem deixar o seu like, se inscreva no canal porque ajuda muito e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!